Bom dia, meus alunos da segunda série do ensino médio, né? Lembra-se de mim? Beleza, né? Bastante tempo. Hoje nós vamos falar, então, vamos entrar aqui os capítulos que ficaram pendentes no livro 1. A gente vai entrar aqui no período joanino, que aí segue a independência do Brasil, primeiro reinado, né? Primeiro império. Tá? Então, aqui, pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Então, a gente vê aqui, né, o material, né? Capa aqui de abertura, né, do material. Tá? Então, a gente vai ver aqui o período joanino. Vai ver aqui o período joanino. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui vem a corte portuguesa no Brasil. Então, a gente sabe, já estudou ali o período napoleônico, sobre que houve um bloqueio continental, em que as nações foram obrigadas por Napoleão a fecharem seus portos às embarcações inglesas. Como a gente já viu, né, Napoleão não conseguia derrotar o Império Britânico, né, não conseguia derrotá-lo, e aí resolveu sufocar essa economia, impedindo que a Inglaterra fizesse comércio, né, com várias regiões da Europa que estavam sob influência da hegemonia da França. E como Dom João VI resolveu não cumprir o bloqueio continental, Napoleão ordenou a invasão de Portugal. Então, mediante a iminência, né, dessa invasão, Dom João VI pediu auxílio aos ingleses. Os ingleses também não queriam que Portugal aderisse, né, ao bloqueio continental. E aí Portugal foi até ameaçado de ser bombardeado, né, os portos portugueses pela marinha inglesa se eles fossem fechados aos navios mercantes ingleses. Então a saída foi a seguinte, né? Foi desengavetado um plano lá que existia desde o tempo do Marquês de Pombal, no século XVIII, né? A possibilidade de o centro, né, político, administrativo do Império Português ser deslocado para a América, para o Brasil, porque geograficamente o Brasil, né, fica mais próximo das outras colônias portuguesas. E seria mais viável, mas isso era impensável. A elite portuguesa, a nobreza, a burguesia portuguesa não ia concordar com isso. Agora, nesse momento extremo, não havia outra solução. Então, optou-se pela vinda da corte portuguesa. Então, veio a família real e todo aquele séquito, né, que fazia parte ali do governo, ministros, secretários, enfim, os membros, a nobreza ali mais próxima, né, vinculada. Isso deu um contingente mais ou menos entre 8 a 10 mil pessoas, imagine, que daí embarcaram às pressas em navios portugueses e navios ingleses também, e partiram, né? Partiram ali em novembro de 1807, né? E o general Junot chegou poucas horas depois, né? Quase que pega toda essa corte portuguesa ainda embarcando nos navios, né? Ali na cidade do Porto. E aí, a família real veio para o Brasil, passaram ali 2 meses ali numa viagem horrível, chegaram primeiro em Salvador, os baianos acharam, a capital vai ser aqui, né? Aqui vai ser, a corte vai se instalar em Salvador, fizeram um banquete, ficaram lá, a família real, a corte lá mais ou menos 10 dias, né? Se recompondo da viagem, todo mundo ali, imagina, uma viagem de 2 meses, né, de navio, sem poder tomar banho, a água que tinha era água para beber, né, água potável, né? E também todo mundo cheio de piolhos, enfim, a coisa horrível, não vou entrar nesses detalhes sórdidos. Então chegaram ali, fizeram, se recomporam e desceram mais para o sul. Acabaram indo para o Rio de Janeiro, e os baianos ali, né, assim como os franceses lá do general Junot, acabaram ficando a ver navios, como eles acreditavam no português. Então, a família real chegou, né, ali no Rio de Janeiro, se instaurou ali, né? Aí todo mundo ficou feliz também. Nossa, agora é Rio de Janeiro. Caramba, isso aqui agora é a sede, né, da coroa portuguesa, que é a sede da coroa portuguesa. Então, vai ser muito bom. Só que aí aconteceu o seguinte, né? As melhores residências que haviam ali na cidade do Rio de Janeiro, elas foram confiscadas, né, pelo rei.
porque era um sistema absolutista, o sistema, né, do governo português. Então, o rei dispunha de tudo. Então, as casas começaram a ser marcadas, né? E as pessoas ali simplesmente acordavam de manhã e tinham que tirar todos os seus pertences, né? E ceder as suas casas para abrigar a corte portuguesa. Então, aí eles também, né, foi uma festança, mas muitos se deram mal, perderam até propriedades rurais, né, próximas da cidade, chácaras foram tomadas, enfim, porque a corte portuguesa não podia ficar ao relento, ela não podia ficar em qualquer lugar, tinha que ficar em instalações, né, pelo menos no mínimo condizentes daqueles tinham em Portugal. E aí, né, foi isso que aconteceu. Né? E também outras providências que foram tomadas imediatamente pelo Dom João VI foi a abertura dos portos, né, do Brasil às nações amigas. Que nações amigas eram essas? Todas aquelas nações que eram inimigas da França. Né? Então, os inimigos, os meus inimigos são meus amigos. Então, o que aconteceu foi que foram estipuladas também taxas, né? Taxas alfandegárias, posteriormente, né? Facilitando, claro, os ingleses. Aí começou, já havia uma subserviência, né, de Portugal em relação à Inglaterra, já desde o início do século XVIII. Portugal se endividou, né, enormemente com a Inglaterra através de empréstimos, né, para sustentar o luxo e a riqueza do clero e da corte portuguesa. E aí, com esse auxílio, né, da Inglaterra em evacuar a família real e a corte portuguesa, agora, mais do que nunca, Portugal estava devendo à Inglaterra. Então, isso foi feito um pacto, né, comercial ali, em detrimento de outras nações, né, e dos próprios também comerciantes portugueses. Né? Para vocês terem uma ideia, mesmo depois que terminou a ameaça napoleônica, né, na Europa, as tarifas, né, de produtos ingleses que entravam no Brasil eram de 15%, as tarifas mais baixas praticadas no mundo inteiro. As tarifas dos portugueses eram 16%, eram de produtos portugueses. Né? Era 1% a mais, e de outras nações, Estados Unidos, por exemplo, né? E outras nações, chegava a 24%. Então, isso possibilitou que a Inglaterra, logo de imediato, ela escoasse, né, para o Brasil grande parte dos seus estoques de produtos que estavam encalhados lá nos seus armazéns. Né? Porque a Inglaterra, nessa época, né, nós estamos aqui na primeira Revolução Industrial. Então, a Inglaterra produzia em grande quantidade. E os portos, né, da Europa, os portos de Amsterdã, de Antuérpia, enfim, todos esses portos, até a Rússia, né, estava tudo bloqueado. Então, havia uma quantidade enorme de manufaturado, né, de produtos industrializados também ingleses estocados. E houve uma evasão, né? Então houve um descarregamento, um despejo desses produtos, né, com descontos enormes, né? Uma queima de estoque, uma liquidação geral. Para você ter uma ideia, vinham produtos aqui para o Brasil que não tinham nada a ver com o contexto brasileiro. Vinham para cá roupas, né, de inverno para cá. E todo mundo comprava, porque era da Inglaterra, né? Vamos comprar, vamos vestir como ingleses. Era barato. Porcelana, aqueles esquis, né? Aqueles patins para patinar no gelo. Né? As pessoas chegavam aquilo e que diabo é isso? Né? Aqui não tem neve, não tem gelo. As pessoas compravam aquilo. Elas usavam como puxadores, né? Maçanetas de porta, faziam facas, né? Com aquilo. Se era inglês, era bom, né? Tudo era diferente. Então, a Inglaterra, ela conseguiu com isso despejar, né, seus produtos no Brasil. Foi uma farra, né? Por um bom tempo. Calçados, tecidos, enfim, todo tipo de produtos, né, da Inglaterra chegavam aqui em quantidades enormes e com preço baratinho. Né? Era para liquidar mesmo aquele estoque, né, desafogar os armazéns nos portos ingleses, né, devido ao bloqueio continental. Então, o Brasil foi uma válvula de escape, né, para esse excesso de produtos, né, estocados pela indústria inglesa. Então, a gente vai ver aqui, né, os tratados comerciais, né, acabei de falar, né, Tratado de Comércio e Navegação, né, Tratado de Aliança e Amizade. Então, aqui, aí eles lavaram a égua, como se diz, né, os ingleses. Eles tiveram liberdade de extrair pau-brasil, ipê, jacarandá, todas as madeiras nobres do Brasil. Nessa época aqui, a marinha inglesa, né, a marinha mercante, né, teve um crescimento enorme na quantidade de navios, porque a madeira brasileira, madeira boa, né? Simplesmente era extraída de graça, entendeu? Por um preço muito baixo, uma madeira de alta qualidade. Né? Então, ali a história do Brasil, né, de Portugal, está muito vinculada com a Inglaterra. Né?
Então, no Brasil, né, nessa época, né, houve um desenvolvimento no Brasil, lógico, né, que para instalar a Corte Real, a sede da administração portuguesa no Brasil, o Brasil teria que, o Rio de Janeiro, né, teria que sofrer adaptações, né? Então, aqui foi logo incentivado sistemas, né, algum sistema um mínimo possível de saneamento, pelo menos, né, que não era um conceito muito utilizado na época, né, mas na Europa, em lugares mais desenvolvidos, já havia. Começou a haver, então, um investimento em iluminação pública, né, com aqueles lampiões, né, que na época era usado, né, o óleo de baleia, né, óleo de baleia era usado, e outros óleos vegetais no Brasil, tinha muitos óleos. Então, a iluminação pública no Rio de Janeiro, calçamento, praças, né, jardins, daí foi criado o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, né, escolas, né, de medicina, escolas, não universidades, escolas de medicina também, né, foram criadas aqui, claro que com acesso bem limitado, né, não era, lógico que com custo alto. Né. Surgiram jornais aqui, né, o Brasil praticamente era carente de imprensa. Aí surgiu, né, aqui a Gazeta do Rio de Janeiro, né, Correio Brasiliense, né, com Z, né, Correio Brasiliense. Aí depois que terminaram as guerras napoleônicas, a França foi derrotada, né, como você sabe. Então, a França era o quê? Era o epicentro da cultura mundial. Né? A França, a Inglaterra era o polo industrial e a França era o polo cultural. Né? Industrializou-se muito também durante a era napoleônica, né? As vantagens de Napoleão para a França, porque ele industrializou a França. Né? Tirou a França daquela economia basicamente agrícola. Né? E aí, estavam sobrando muitos artistas, né, na França. Aí a guerra acabou, né, os franceses agora eram amigos, né, então vieram para cá músicos, vieram para cá artistas, né, pintores, vieram escultores, vieram atores de teatro, enfim, né, uma pluralidade, né, de pessoas, né, com dotes artísticos, né, veio para o Brasil. E aí começou a se criar, né, no Brasil, né, a se ter a se desenvolver a arte no Brasil. Claro que era uma arte europeia, né, francesa, né? Mas o Brasil vivia isolado disso daí. Então, as pessoas mais ricas no Brasil, a burguesia comercial, né, agrícola, né, do Brasil, tinham dinheiro, mas nunca tinham tido acesso à cultura. Né? Essas viagens para a Europa eram muito custosas e demoradas. As pessoas viam as coisas, né? Quem tinha acesso a livros conseguia ter uma noção do que era essa cultura, né, do mundo europeu. Então aí veio e começou a partir do Rio de Janeiro, né? Isso tinha acontecido antes lá em Recife, né? Durante a dominação holandesa, né? Durante a dominação holandesa ali houve, né? Uma ali de 1630, né? Até 1654, né? Houve também um contato com essa cultura europeia, mas na região Nordeste, na região açucareira, e agora estava acontecendo isso novamente ali no Rio de Janeiro, né? Esse contato com a cultura francesa, né, europeia, enfim, graças à instalação da corte portuguesa no Brasil. Aí em 1816, lá, aí falece, né, a mãe, né, de Dom João VI, né, a Dona Maria, de Portugal, ela vem a falecer e Dom João VI se torna, de fato, né, o rei de Portugal. Né? O reino de Portugal e de Algarves, né, que eram dois reinos, né, que formavam ali, né, o Império Português. Então, ali ele agora, né, ele toma uma decisão que alegra os brasileiros. Né? Brasileiro, eu vou chamar brasileiros, mas naquele tempo era uma confusão. Não havia uma denominação, né, específica, oficial. Eram os colonos, muitos não queriam nem ser chamados queriam ser, não, eu sou português, né? Sou um colono, mas eu tenho sangue português, tenho sangue europeu, era um motivo de orgulho. As famílias poderosas não gostavam de se miscigenar, né? Todos queriam dizer, eu tenho sangue puro, português, europeu. Esse termo brasileiro foi definido ali já no tempo da República, ali às portas do século XX, né? Que foi definido que nós somos brasileiros, né? Nascidos aqui com S, né? Então se chamava
O que era aqui? Eram brasilianos, brasilenses. Né? Então, vamos dizer, né, que agradou, né, uma atitude, um ato, que foi a emancipação do Brasil, né, para Reino Unido, né, Portugal e Algarve. Então, o Brasil passou a ser, de uma colônia, passou a ser um reino, né? Passou a fazer parte, né, do Império Português, né, do Reino Português. Não era mais uma colônia agora o Brasil. O Brasil tinha um status agora, tinha uma certa autonomia política. Né? Ele é agora, o Brasil não era mais uma colônia, fazia parte, né, do Reino de Portugal e Algarve, no Reino Unido, né, o Brasil, Portugal e Algarve. Isso irritou os portugueses. Os portugueses não queriam isso, não queriam, né, que os colonos tivessem privilégio. Mas que privilégio é esse? Terem uma burocracia própria aqui, né? Autarquias públicas, né? Aqui, sem depender, ficarem na dependência de Portugal para tomarem qualquer decisão. Então, aquele pacto colonial também não funcionava mais agora. O Brasil tinha uma autonomia, né? Aliás, desde que a corte portuguesa chegou aqui, para poder comercializar, né, com outras nações, e, inclusive impor tarifas, né, enfim. E isso os mercadores, né, os burgueses portugueses, né, não gostaram nada disso. Agora eles não podiam ter um exclusivo, né, colonial, de comprarem, de venderem o que produziam, que Portugal não produzia muito, o que eles faziam era comprar da Inglaterra e aí repassar para o Brasil, né, com lucros enormes, né, exorbitantes. Então, isso aí foi um baque, né, no bolso, né, da elite, da burguesia comercial portuguesa. Então, eles não gostaram disso, ficaram, né, irritados também com Dom João VI, porque afinal a ameaça napoleônica, né, já tinha terminado. Os franceses chegaram ali em 1808, né, em Portugal, no finalzinho ali de 1807, né? E em 1810 já tinham sido expulsos. Então, as cortes portuguesas, né, que era o pessoal da nobreza e a burguesia também que ficou lá, ficavam reclamando, né, da permanência de Dom João VI, porque já não havia mais ameaça. Poderia, né, poderia Napoleão, mesmo tendo sido expulso, a guerra tem um revés e Napoleão voltar para Portugal após expulso. Aí Dom João VI dizia, não, mas Napoleão está lá lutando, né? Enfim, se eu voltar para lá, imagina, né? Transplantar novamente toda essa estrutura, né, da corte de volta, e daí Napoleão volta e domina Portugal novamente. Tá, todo mundo, não é? Tá, né? Deixou o rei lá, até realmente Napoleão ser derrotado, não ser mais uma ameaça. Aí lá em junho, né, de 1815, Napoleão é definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, é exilado, né? Primeiro ali na ilha de Elba, depois na ilha de Santa Helena. Aí acabou. E aí, agora o rei vai voltar. Nada. Não sei se gostou muito de ficar aqui. Ficava longe daquele burburinho, daquela corte portuguesa. Né? Ficava aqui, tinha mais autonomia, mais liberdade, um clima mais agradável. Então ele acabou gostando e não queria mais voltar. Não tinha motivos para voltar. Né? Mas lá as pessoas ficavam cobrando. Pô, Napoleão foi derrotado, está lá na costa da África, lá em Santa Helena. Por que não volta agora? O Dom João VI está ali, como resposta, emancipa o Brasil, né, dessa emancipação política, melhorando o status, né, político do Brasil e transformando o Brasil em Reino Unido, né, Portugal e Algarve. E aí pronto, eles ficaram mesmo, né, ficaram fulos da vida, né, com essa decisão do Dom João VI. E aí, nesse inteirinho aqui, as coisas também não eram muito, né, não estavam assim tão calmas. Né? Teve a Revolução Pernambucana. E por que a Revolução Pernambucana? Os pernambucanos estavam descontentes devido, quando essa corte portuguesa veio, vários cargos de alta importância na administração foram ocupados por portugueses, né? Por novos portugueses. Porque Dom João VI tinha que dar emprego, né? Tinha que dar uma ocupação para esses milhares de pessoas que vieram com ele, né? Da nobreza. E aí ele começou a colocar eles nas funções, nos cargos mais altos, não só em Pernambuco,
mas em todas as províncias, né? Em todas as regiões do Brasil. E aí os pernambucanos, em particular, já tinham lá ideais republicanos, né, democráticos, liberais, só que aí não envolvia também o abolicionismo, né, porque era a mão de obra, os canaviais, enfim, né, para as lavouras de mandioca, era a mão de obra escrava. Então, nesse ideário deles revolucionário, libertário, não estava incluída a abolição da escravidão. Então, eles lutavam, inspirados ali pela Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, eles lutavam ali por uma independência, ou então, como se não fosse uma independência, uma maior autonomia, né, da capitania de Pernambuco, que é chamada de capitania nesse tempo aqui. Ainda predominava esse sistema de capitania. Né? Então, ali, juntamente ali com o Rio Grande do Norte, também ele e a Paraíba, né, eles formaram ali uma espécie de confederaçãozinha ali, né? Juntar os três estados e disseram, nós vamos agora, né? Não vamos mais obedecer o rei de Portugal. Vamos criar aqui uma espécie de república e vamos ser independentes. Aí partiram para a guerra, dominaram as poucas forças portuguesas que haviam lá, e aí foi aquela festa, né? 2 meses e meio, mais ou menos, 70 e poucos dias, né? Eles acharam que, pronto, agora, né, nós temos autonomia. Aí vem a resposta de Dom João VI, ele envia tropas, né, do Rio de Janeiro, e lá eles conseguem suplantar as forças rebeldes, e aí eles, né, restituem novamente, né, o governo, né, da capitania, né, ao controle direto de Dom João VI. Então, aí essa Revolução Pernambucana, em 1817, foi ocorrer outra lá, que a gente vai ver mais tarde, em 1824, né, foi isso que aconteceu. Não deu certo. Né? Reclamavam também dos impostos que aumentavam. Dom João VI, logo quando chegou aqui, ele invadiu ali a região da Cisplatina, né? Porque naquela época daí havia ali a Espanha, né? Estava sob domínio francês, então em resposta ele invadiu o território, né? Invadiu a Guiana francesa, né? O norte, e a província Cisplatina, que fazia parte ali do vice-reino da Prata, né, atual Argentina, que eram domínios espanhóis, só que a Espanha estava subjugada pela França. Então, ali havia interesse, não só político, também de vingança, né, pela invasão de Portugal, mas havia também um interesse econômico enorme do Brasil em dominar aquela região, uma região riquíssima. Né? Ali, o Rio da Prata, o fluxo, né, de todo o comércio daquela região estava ali, na região cisplatina. Só que para manter essas tropas lá, manter, enfim, a região cisplatina sob o domínio, né, do rei, isso demandava um custo enorme. Então, como é um hábito até hoje no Brasil, quando as coisas apertam, aí aumenta o imposto. Aí larga imposto, né, nas costas da gente. Naquele tempo não era diferente. Os pernambucanos também se irritaram por causa disso. Havia uma decadência enorme no preço do açúcar e do algodão. Né? Os Estados Unidos inundavam o mercado com o seu algodão branquinho e fofinho, né? E aí é um produto de melhor qualidade que o nosso algodão, e aí também por um preço mais acessível, e aí houve uma queda nas exportações de algodão de Pernambuco, daquela região, né? Enfim. E aí, né, houve também uma queda também na exportação de açúcar também. Essa decadência já havia começado lá com a expulsão dos holandeses, né? O fim, né, do financiamento da produção pelos holandeses, depois aí se recuperou um pouco e agora a região caribenha estava produzindo açúcar numa quantidade enorme. O Haiti, ali, as outras regiões ali, na República Dominicana, que é hoje, Jamaica, Cuba, né, que as regiões eles estavam exportando açúcar numa quantidade enorme, por um preço mais acessível, e aí também se enfraqueceu a elite comercial, né, pernambucana, né, de outras regiões que nem Paraíba, Rio Grande do Norte, a região açucareira do Godoeiro. Isso também levou, isso deu motivos também, né, para a eclosão ali da Revolução Pernambucana, ok? Certo? Eu estou sem máscara porque eu estou sozinho aqui nessa sala, viu? Porque eu sou irresponsável, não. Usem máscara quando estiverem com outra pessoa, certo? Ok? Beleza. A evolução, a minha máscarazinha está aqui, tá vendo?
Isso aqui dentro, né? Até a coisinha aqui, a logomarca do Dom Bosco, tá vendo? Que legal. Ó, vocês querem uma? Pede para o Ricardo. Ó, como fica legal, ó, que máscara. Rapaz, eu fico mais bonito ainda. Nossa Senhora. Bom, vamos lá. Então, pessoal, Revolução Liberal do Porto. O que foi isso? Os liberais do Porto, que não eram tão liberais assim, né, no contexto que a gente entende hoje, estavam, como eu já disse, já descontentíssimos, né, com a emancipação do Brasil, a Comissão de Reino Unido, Portugal, Algarves, e a presença da família real aqui no Brasil. Então, eles exigiram imediatamente o retorno da família real para Portugal. Eles queriam esse retorno, né, da família real para Portugal. A família toda, incluindo o Pedrinho, nosso Pedrinho de Alcântara, né? Que veio a ser Dom Pedro I. Todo mundo, não era para ficar ninguém aqui da. Então, houve essa revolução. Eles tomaram o poder lá. Tomaram o poder. Né? A burguesia, junto com a nobreza também, queria, e o povo também clamava pela volta do rei. E aí eles se aproveitaram disso para tentar destituir o Brasil, né, dessa condição política que ele tinha conseguido. O Brasil voltar a ser uma mera colônia de Portugal, e aí voltar aquela história do pacto colonial, o Brasil ter que comercializar só com a elite comercial portuguesa, que eram os malditos atravessadores, né, que só nem compravam na Inglaterra e revendiam para nós, comprava um prego e vendia, né, por preço de 5 pregos. Enfim, no Brasil, queriam aquela coisa que o Brasil não podia produzir nada. Aqui o Brasil não podia produzir vidro no Pacto Colonial. O Brasil era proibido de produzir tecidos. O Brasil era proibido de produzir vidro. Meu Deus, só pegar areia, derreter e fazer vidro não podia, era crime. Não podia fazer nada, não podia ter indústria siderúrgica. Não? Nem Portugal não tinha também. Os caras lá só que não sabendo importar as coisas. Né? Enfim, né? Portugal nunca teve um incentivo, né, à produção industrial. Isso fazia parte lá, Portugal, assim como a Espanha, na época da colonização, né, ali a gente vê, infelizmente seguiu o caminho da Espanha, né, e adotou o metalismo, né, como projeto econômico, né, como ideologia econômica, o metalismo. Então, somente acumular metais, enfim, aí o ouro do Brasil acabou já ali no fim do século XVIII, as reservas, e o Brasil, né, e Portugal, simplesmente a elite portuguesa, né, queria que voltasse o pacto colonial, aquela relação de subserviência total do Brasil em relação a Portugal. Né? Então, era isso. E Dom João VI teve que voltar, porque ele poderia ser destituído do trono. Ou você volta e te bate teu irmão aqui, sei lá quem for, e te coloca aqui no teu lugar, entendeu? Gente querendo ser rei não fala. Tá? E aí, mas tem que trazer seu filho. Aí o Dom João VI disse, Pedrinho, tu fica aqui, segurando esse ponto da gente aqui, né? E eu vou voltar sozinho. Né? E a gente vê o que acontece. Eu estou voltando. Aí ele voltou. O Dom João VI tem uma coragem enorme, né? Aí enfrentou a corte. Chegou lá só ele, e cadê o Pedrinho? O Pedrinho quis ficar. Né? Achou bom lá o clima. Resolvi deixar ele lá, né? Como, né, o meu representante lá no Brasil. Aí começou aquela coisa toda. Não, mas ele tem que voltar, tem que voltar. E as cortes portuguesas mandaram, né, intimações para o Dom Pedro I. Né? Imagina, levar 2 meses para atravessar o mar, 2 meses para voltar. Aí ele foi ganhando tempo. Aí o Dom Pedro I foi ali arregimentando, né, as tropas portuguesas que vinham aqui, conseguiu que mais da metade das tropas portuguesas no Brasil ficasse do lado dele. Né? Dizer, eu vou ficar aqui, certo? Claro, né, que ele fez, né, promessas, né? Vou dar altos cargos aí para os oficiais, né, portugueses que ficaram do meu lado, aquela coisa toda, fez aquele troca-troca, né, aquela coisa, né, tão comum na nossa política, infelizmente, né, toma lá da cá, né, isso aí é característico. E aí, Dom Pedro I acabou, né, fazendo uma espécie de turnê, né, de expulsão política pelas capitanias aí do Brasil, e conseguiu regimentar apoio da igreja, maciçamente a igreja, né? Apoiou a permanência dele aqui, né? A instituições como a maçonaria, outras ordens também, né? Secretas.
grande parte, né, mais da metade das tropas portuguesas também fecharam com ele, a burguesia, os grandes latifundiários, enfim. Eles queriam, né, que o Brasil continuasse tendo essa autonomia que foi conseguida de Dom João VI. E aí, né, ele acabou repudiando, né, as intimações, né, as intimações das cortes portuguesas e resolveu ficar no Brasil. Aí teve o dia do fico, né, 9 de janeiro de 1822. Ele recebeu uma intimação e aí o que é que eu faço? Aí todo mundo fechou com ele. Disse, Pedro, você fica, pode ficar que você tem nosso apoio. Aí ele, né, chegou para a população, né, enfim, fez um comunicado oficial dizendo que ficaria no Brasil, que não voltaria. Isso irritou as cortes portuguesas. Eles estavam querendo organizar uma expedição militar para vir ao Brasil, para tirar Dom Pedro I daqui, né? E o Dom João VI recebendo uma pressão danada lá em Portugal. Rapaz, e o Pedro não quer voltar? Esse menino, né? Não sei, né? A mãe dele, né? Enfim, né? Então, né? Acabou que Dom João VI estava lá também, né? Numa situação bem difícil, né? Por causa, mas apoiando Dom Pedro I, apoiando, porque ele seria, se ele perdesse o trono lá em Portugal, mas aí garantiria o filho dele aqui no Brasil, né? Então ele queria, a ideia de Dom Pedro I, no começo, né, era simplesmente manter as coisas como estavam, ele sendo governante aqui do Brasil, né? Sendo um príncipe, né? Continuar no posto de príncipe, né? E governar no Brasil. Aí floresceu essa ideia, né, da independência. Aí Dom Pedro se convenceu realmente, né, depois que a única solução era declarar a independência. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, com o apoio, né, das tropas portuguesas, né, a gente vê os dragões, né, da cavalaria portuguesa, que até hoje existe, né, esse destacamento, nesse batalhão, que são os guardas da Presidência da República, né, que ainda veste o mesmo uniforme, né, até hoje. Né, e são aqueles guardas, né, do Palácio do Planalto, que fazem a segurança presidencial. Mesmo a República tendo derrubado a monarquia, mas essa tradição dos dragões existe até hoje. Então, a cavalaria portuguesa, né, os dragões, né, apoiaram a independência do Brasil. E daí tem aquele icônico quadro, né, da proclamação da independência, né, às margens do Riacho Ipiranga. E lá estão os dragões, né, levantando suas espadas, saudando Dom Pedro I. Isso é lindo. Então, pessoal, vamos ver aqui, né? Daí tem os exercícios, tá? O praticando, que eu adoro, você sabe, né? Aí vocês respondam ele, qualquer dúvida, me perguntem lá pelo WhatsApp, certo? Tá? Vamos fazer as tarefinhas de casa, tá? Tá bom? Vamos ver aqui, então. Agora aqui, deixa eu ver se dá tempo de eu entrar em Brasil, Império, né? Daí tem independência aqui, ó. Que coisa linda. É isso aqui, eu já expliquei para... Não sei se você se lembra, né? Isso aqui não tinha fotografia ainda na época, né? Isso aqui é uma representação artística, não foi assim, bem assim, né? Mas, né? Isso aqui depois foi pintado, né, pelo Pedro Américo, né? Isso já bem depois, né? Lá em 1880, cacetado, tá? Então, isso aqui é uma representação. Quando eu era menino, eu tinha um estojo que tinha isso aqui, assim, né? Coisa linda, tinha um estojo que tinha esse desenho aqui. Então, vamos ver aqui. A ideia da independência, né? Eu já falei para vocês, né? É ver aquela coisa, né, de dar fim a essa submissão, né, do Brasil, né? Acabar com aquela coisa de pacto colonial, né? Não vou explicar isso tudo de novo. Né? Quando o Brasil se tornou independente, havia um desafio, né? Criar uma constituição para o Brasil. E aí tinha aquelas ideias liberais, né? Daí nós vemos ali, né? Que havia um movimento, né, que queria instituir uma monarquia parlamentar, uma monarquia parlamentar. Então isso foi considerado muito, né, a possibilidade do Brasil se tornar uma monarquia parlamentar, ok? Só que Dom Pedro I ele tinha uns ideais meio autoritários, né? Então essa Assembleia Constituinte, né, ela foi instituída ali em 1823, ela apresentou um projeto constitucional que era muito light, né? que dividia, né, os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? Tornava eles independentes, né?
um fiscalizando o outro, né? E baseado assim nos ideais republicanos e também, né, mesmo sendo uma monarquia, o Brasil, né, que já nasceu com uma monarquia, mas seguiria um pouco assim os ideais, né, da monarquia britânica, né, e também seguindo um pouco lá do republicanismo, um pouco, né, dos Estados Unidos da América. Né? Então seria uma constituição que limitava os poderes do monarca, do imperador. E Dom Pedro I não gostou disso. Dom Pedro I foi criado dentro do regime absolutista. Ele foi educado para ser, né, ter a palavra final. Então aí ficava muito difícil. Né? Então aí foi feito, né, voltar aqui, uma, uma reunião, né, Conselho de Estado, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, só um minutinho. Vamos ver aqui. Achei que perdi aqui nas coisas, tá? Não, né? Então, essa Assembleia Constituinte, né, desagradou esse projeto de Constituição. Era muito liberal e Dom Pedro I criou um Conselho de Estado, fechou a Assembleia Constituinte, prendeu mais de 100 representantes lá, né, que estavam de constituintes, né, deputados, né, que haviam sido ali nomeados, né, enfim, para formar essa Assembleia. E aí ele impôs uma Constituição para o Brasil, né, a chamada Carta Outorgada, que foi uma Constituição feita às pressas, né, por um Conselho de Estado formado por 10 conselheiros, todos portugueses, por sinal, e que fizeram uma Constituição que agradou muito, né, o Dom Pedro I, que dava poderes plenos. Para disfarçar essa espécie de pseudo-absolutismo, né, ele criou um poder, né, paralelo, poder ali chamado poder moderador. Então, numa disputa, qualquer disputa política que houvesse, a palavra final era do imperador. Ele entrava como um moderador, mas não era um moderador. Não estava ali para conciliar, estava ali para decretar, né, a sua vontade. O poder moderador tinha sido idealizado, né, por um filósofo político francês, Benjamin Constant, e ali ele simplesmente, esse poder moderador tinha a função de intermediar, né, de ouvir as duas partes e chegar no consenso e aí ratificá-la, né, na frente do governante. Né? Mas aqui no Brasil era o contrário. O poder moderador era usado para impor a vontade, né, do imperador sobre a vontade de todos. Então, numa disputa, Dom Pedro I simplesmente tomava partido do lado que mais lhe aprovesse, né, que lhe desse mais vontade. E aí ele dava a palavra final e pronto, não tinha mais o que se discutir. Ele tinha o poder também de dissolver, né, o Congresso, né, o Parlamento brasileiro. Eu tinha esse poder. Se vocês estiverem ali contra mim, se estiverem me questionando muito, né, eu posso simplesmente dissolver esse Congresso. Então, o poder moderador, né, ele tirava a liberdade do parlamento. E aí, assim ficou. Assim ficou. Até vir Dom Pedro II, né, depois mudaram um pouco, né? Mas o poder moderador persistiu até o fim da monarquia, até 1889. Certo? Então, aqui, voltando aqui a tela novamente, né? O processo de independência, né, se consolidou. Né? Depois a gente vai ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Demais. Deixa eu ver aqui. A consolidação, né, da independência. Né? Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Aqui agora.
aqui. Opa. Aí vem o próximo capítulo, né? Acho que aqui já agora vai para o 8º capítulo. A gente passa aqui por outros exercícios, né, praticando. E aí vem o Brasil Império, né, o primeiro reinado, que eu vou deixar para a próxima aula. Não ficar muito extensa essa aula aqui. E aí a gente abordar assim, com mais calma esse assunto para finalizar o material do primeiro bimestre. Okay? Então, pessoal, né, tenham um bom dia. Assisto aqui essa aula, espero que eu tenha explicado. Né? Desculpe qualquer coisa. Sou muito acostumado a fazer vídeo aula, né? Gosto mais dessa interação com vocês. E bons estudos e façam os exercícios. Tá? E qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, tá? No grupo da turma, para esclarecer. Tá? Beleza, pessoal? Então, valeu. Tchau. Não consegui encerrar. Agora vai.